A tecnologia ao alcance de todos. Fala, parceiro, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Belcast, um podcast onde a tecnologia está ao alcance de todos. Eu sou o Fábio Cometti, do time de gestão da Belfone. Comigo no apoio a Letícia do marketing. Oi! Tamo junto, Lê. Parceiro, semanalmente a Belfone vai trazer conteúdos relevantes para o seu negócio. Nós vamos falar de redes, comunicação, segurança eletrônica, energia e empreendedorismo. E no episódio de hoje, um assunto muito comentado e uma novidade no nosso mercado de tecnologia, novos negócios, né? Nós vamos falar sobre energia solar, Intelbras. E ninguém melhor do que eles para falar sobre energia solar Intelbras. Estou aqui com o Rodrigo Granja, nosso supervisor de produtos de telefonia IP e energia solar da Belfone. Bem-vindo ao Belcast, Rodrigo. Quero agradecer a todos por esse espaço aqui para a gente poder falar dessa nova tecnologia, desse novo mercado, e espero que a gente possa trazer coisas novas e boas notícias e que vocês possam abrir o leque de opções aí para o trabalho de vocês no dia a dia. Show de bola, Rodrigão. E ele, né? Bruno Leone, nosso executivo de vendas da Intelbras, da área de energia solar. Bem-vindo ao Belcast, Brunão. Obrigado pelo convite, Fábio. Obrigado pelo convite, pessoal da Belfone. Como você comentou, na verdade não é um mercado que está iniciando agora, é um mercado já em franco crescimento, tá? Ele não é novo no Brasil, o mercado de energia solar, só que agora a gente está surfando uma ótima onda, e essa onda, a tendência dela é perdurar aí nos próximos anos, tá bom? Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Queria começar já fazendo a primeira pergunta pro Bruno, né? Cara, quando a gente fala de energia solar, a gente tem a energia solar on-grid e a energia solar off-grid. Falei certo? Acho que sim, né? Cara, qual que é a diferença entre energia solar on-grid e off-grid? Fábio, excelente pergunta. A gente tem algumas diferenças, tá, entre energia on-grid e off-grid. Quando a gente fala de energia on-grid, o cliente final ele está pensando geralmente em economizar energia. Então é uma solução muito mais voltada para a área financeira, porque ele tem uma disponibilidade de energia, seja da sua concessionária de energia própria, né? Uhum. E aí ele quer implementar um sistema de energia fotovoltaica para realizar os créditos e abater em si na sua conta de energia. Então é uma solução voltada para a área financeira. Então o investimento do cliente final, ele é voltado realmente para abater cada vez mais a sua conta de energia, economizar dinheiro, né? É o tal do payback, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Isso, exatamente. Ele está muito linkado com o payback e esse é o core, né? Eu estou desconsiderando todas as questões ambientais porque ela é comum tanto para on-grid quanto para off-grid. Uhum. Quando a gente fala de off-grid, a gente está falando de uma solução muito mais voltada para a área técnica. Por quê? O cliente ele não tem disponibilidade de energia ou ele tem disponibilidade de uma energia muito cara, como um gerador diesel. Então a gente está falando de sistemas, sei lá, em ilhas, às vezes até uma grande plantação tem o seu centro de administração no meio da plantação, onde torna-se inviável trazer um sistema de distribuição de energia só para atender esse centro de administração. Então um sistema off-grid ali cabe muito bem, tá? Legal, cara. Ô, Rodrigo, e o que a Belfone tem de estrutura comercial para dar apoio para aquele parceiro que quer ingressar com energia solar? A Belfone já tem uma estrutura de longa data, né, que o mercado conhece muito bem, né? Vocês do marketing, aqui eu os parabenizo que vocês vendem isso muito bem, que são equipe de vendas muito forte, equipe interna, equipe externa de key accounts, equipe de supervisão. Esse trabalho ele também compõe a estratégia de trabalho com energia solar. Uhum. Mas claro, a energia solar, falando muito de on-grid, é uma venda diferente, tá? A estrutura, e depois o Bruno deve falar um pouquinho mais disso, é muito feito pela Intelbras, né? A parte de entrega, de faturamento, enfim, uma série de coisas. Mas baseado nessa necessidade de venda um pouco mais consultiva, a gente criou uma célula
para isso, né? Estamos criando, a cada dia a gente acaba mudando um pouco essa estratégia, né? Mas hoje, para você ter uma ideia, a gente tem uma célula, um departamento, uma unidade, né, de energia solar que, por exemplo, ela é composta hoje por um supervisor de produtos que você já me apresentou. Uhum. Nós temos três multiplicadores, né, que desses 3 multiplicadores, 2 exercem exatamente essa função, né, que eles foram treinados lá pela Intelbras e eles hoje multiplicam isso para os nossos clientes, né, para os nossos parceiros, tá? Nós temos uma pessoa que também tem expertise de multiplicador, que faz a função de vendedor, de atendente interno, é a pessoa que está sentado lá numa mesa em frente ao computador e o telefone, né? Então ele está o tempo todo em contato com os nossos clientes, o tempo todo acessando a plataforma, o tempo todo tirando dúvidas dos nossos clientes, né? Porque a gente está trazendo a maioria dos clientes de outros segmentos, né? A gente está conseguindo vender esse valor para eles, né? Para eles trazerem isso para o dia a dia e, né, para o portfólio deles. Isso requer uma série de ensinamentos, né? Sim. E a gente tem uma pessoa muito pronta para isso, né? Que é essa pessoa que está o tempo todo. E além disso a gente tem um engenheiro, né, para desenrolar, para fazer a parte de homologação desses projetos, né? Então a gente e isso ainda eu considero ainda um começo. Isso vai criar corpo, tende a crescer e além de usando toda a estrutura que já tem, tá? Então, para quem já conhece a estrutura da Belfone, provavelmente vai passar a conhecer esse complemento, mas a gente tem uma estrutura que tem vencido e tem crescido, né? Então a gente valoriza muito, muito isso. Quer dizer, esse recado aqui então é para você, parceiro, por exemplo, que trabalha com TI. Quer trabalhar com energia solar? Temos a estrutura para te atender e te dar todo o apoio. Você que trabalha com monitoramento de alarmes, quer trabalhar com energia solar? Traga a sua ideia para a Belfone, que nós temos uma equipe pronta para te apoiar. E você que trabalha com outros segmentos, provedor, telefonia, enfim, né? A gente atende todo tipo de parceiro aí. Todos estão convidados a trazer para a Belfone a ideia de negócio, né? Eu tenho até um ponto interessante para comentar, né, com as atividades dos parceiros. Quando eu estava aqui em reunião hoje, a gente conheceu um parceiro de vocês que ele trabalha com motorização de portão, né? Automatização de portão. Sim. E aí eu comentei com ele, falei assim, olha, se tiver algum sistema na entrada da fazenda, né, cuja a energia seja muito difícil de puxar até lá, não tem fiação, e o seu cliente ele quer automatizar esse sistema, você consegue colocar um sistema off-grid, então sem conexão à rede, para alimentar só aquele motor do portão. A gente está falando de uma porteira automática aí. Isso. Em qualquer com lugar. Sistema off-grid. Então, assim, até voltando um pouquinho na sua pergunta anterior, né, qual que é a diferença entre o on-grid e o off-grid? Uma outra grande diferença entre o grid e o off-grid é que o off-grid ele traz energia para você em qualquer lugar que você esteja. Qualquer lugar, então é realmente energia para todo mundo, independente de onde quer que ela esteja, tá? Independente da solução. A gente tem que usar muito mais a criatividade do parceiro, dele olhar e identificar os negócios, né? Seja com uma luminária, que a gente vai apresentar talvez aqui um pouquinho mais para frente, seja com essa automatização de portão. Então, nossa, estou com um sistema de provedor no meio do nada, né? Uma antena, eu preciso alimentar ela. Para puxar a energia da distribuição não faz muito sentido, né? É longe e tudo mais. Põe um sistema off-grid, entendeu? Funciona. Tá? E a gente tem muitos exemplos já aplicados na prática. E isso daí tá fazendo com que o parceiro ele cada vez desenvolva ainda mais o seu negócio, né? A gente tem um estudo interno na Intelbras que a gente identificou que os parceiros que começaram a atuar com energia solar e já atuavam com outros segmentos, o faturamento deles subiu nos segmentos que eles já atuavam antes. Por quê? O segmento que ele atua, seja CFTV, por exemplo, ele vai ser alavancado por conta do solar. Por quê? Todo mundo consome energia elétrica, então todo mundo é um cliente potencial de energia solar. Sim. Quando ele oferece um sistema de energia solar, ele pode agregar um sistema de circuito fechado, que ele já é o core dele, né, natural. E ao contrário também, ele vai oferecer
um sistema de câmera, já está com o cliente dele fechado, a carteira dele, ele pode oferecer um sistema de solar. Então, ele acaba elevando ainda mais o networking dele e tudo mais. Legal. Aproveitar esse gancho aí, Bruno, o que um parceiro, então, desses nossos parceiros da nossa carteira atual, precisa para poder começar a trabalhar com projetos on-grid, por exemplo? On-grid. Bom, um parceiro, o que a gente... eu vou dar algumas recomendações, né? Não são obrigações, tá? Uma recomendação é que o parceiro ele tenha algum conhecimento de elétrica, mas por questões se ele for ou instalador. Se ele de repente é um empresário que ele vai administrar e tudo mais, obviamente ele não vai precisar de um conhecimento de elétrica, porque ele não vai meter a mão na massa, né? Mas é importante que assim, o parceiro tenha um conhecimento de elétrica, como eu disse, é importante, mas não é essencial. Ele tenha conhecimento de elétrica, NR10, que é para segurança em trabalho em eletricidade, NR35, que é para segurança em trabalho em altura. Então, esse tipo de conhecimento ele é importante, tá? Eu sugiro sempre que os parceiros façam um plano de negócio, porque ele tendo um plano de negócio, a tendência dele perdurar, né, perpetuar a empresa dele é muito grande. Então, a gente até faz as análises assim, segundo instituição, como Sebrae, o que faz com que uma empresa vá à falência, né? Realmente é a falta de preparação dessa empresa. Então, por isso é importante que ela tenha um plano de negócio bem formado. Para atuar com a Intelbras, a gente tem um grande diferencial que a gente solicita, né? É necessário que esse parceiro ele faça uma certificação, tá? Uma certificação conosco. Só assim ele tem acesso à nossa plataforma. Legal. Aproveitando então outro gancho, né? Já vou fazer essa para o Rodrigo, né? Rodrigo, a Belfone oferece algum tipo de treinamento ou certificação para esse parceiro que está interessado em ingressar com energia solar? Fábio, há pouco eu comentei que nós tínhamos em nossa estrutura 2 multiplicadores, né? A principal função desses 2 multiplicadores são pessoas técnicas, na verdade técnicos comerciais, né? Que estiveram na Intelbras lá atrás, passaram por uma certificação, fizeram uma prova, né? Tinham, claro, óbvio, adquirir lá uma determinada nota nessa prova, enfim. Então, eles receberam lá o certificado de certificadores. E daí, o distribuidor, no caso a Belfone, tem recebe essa liberação da Intelbras para poder certificar os nossos parceiros, né? Os parceiros que queiram adentrar a esse segmento, tá? Então, voltando a falar um pouquinho da estrutura da Belfone, que é difícil não colocar isso, sabe? Claro. Nós temos aqui as nossas 5 unidades, todas têm sua sala de treinamento, né? Aqui na matriz a gente tem 2 salas, uma sala que é o ITEC e a nossa sala de treinamento que é um pouco maior. Então a gente, pelo menos uma vez por mês, a gente tem essa certificação, tá? Onde a gente faz turmas, inclusive a gente procura não encher muito a sala, tá? Porque isso atrapalha um pouco, que tem o mão na massa, né? Tem um quantitativo de produtos lá, tem algumas particularidades, né? Sim. E a gente, claro, uma série de coisas a gente vai aprendendo com o tempo e a gente vai adequando isso. Então, é um treinamento uma certificação, tá? De 2 dias, né? Onde tem discussões teóricas, discussões práticas, tem inclusive mão na massa, né? A gente monta, pra você ter uma ideia, a gente monta os módulos, né? E todos os produtos que compõem isso. Discute-se uma série de coisas sobre legislação, tá? Sobre que produtos que compõem uma energia solar on-grid, né? Então, o parceiro, e o Bruno acabou de comentar, né, sobre a necessidade que o parceiro tem que ter para que adentre nisso, ele já tem uma certa, na teoria ele já tem um certo conhecimento de elétrica e de outros, né? Sim. Porque afinal de contas a gente faz um trabalho em cima muito voltado para os nossos parceiros que já estão hoje no meio. Já, né? Mexe com um pouco de infra, né? Isso, exatamente, tá? E aí já pula-se algumas etapas, né? Automaticamente pula-se algumas etapas. E então, ao final do 2º dia, eles participam de uma prova, é uma prova online, inclusive, que é uma prova
a qual nós não temos nenhuma gerência sobre ela, tá? É 100% da Intelbras. Então a Intelbras mesmo faz essa análise, né? E então tem uma média lá que é, se eu não me engano, a média 7, que o parceiro ultrapassando essa média, a partir dessa média ele já está certificado, né? Após isso aí tem uma série de outros caminhos mais burocráticos que devem ser seguidos, né? Mas todos os meses, tá? A gente tem certificação em alguma unidade. Da Belfone. Isso, exatamente. Aliás, então, parceiro, fica a dica aí, né? Fique de olho aí no nosso calendário de treinamentos e faça a sua inscrição aí nas próximas certificações de energia solar on-grid. Tem um fato sobre isso que a gente vai entendendo, né? Conversando, a gente conversa com o parceiro muito antes dele fazer a certificação, né? E depois a gente conversa, enfim. Aí a gente tem notado que tem aquele parceiro que participa da certificação, né? Para poder conhecer mais, tanto comercial quanto técnico, a coisa, né? E aí tem aquele parceiro que fala, putz, não é isso, não é o meu, sabe, não me chamou a atenção e tal. Tem aquele parceiro que, putz, fala, pô, que legal, né? Eu vou trazer isso pro meu portfólio, né? Então, tem esse percentual, né? Então, fica o convite, né, pros parceiros, conheça, né? Conheça. Só após isso, você toma uma decisão, né? Se sim ou não. Mas, no mínimo, conheça, que é muito interessante. Eu tenho certeza que a grande maioria vai se interessar. E ainda tem mais um detalhe, né, da certificação, que ela traz ainda pro parceiro um network. Então, como eu comentei, ele tem que ter experiência elétrica? Experiência não, tem que ter um conhecimento, também não é obrigatório, mas é importante. De repente ele é um empresário, né? Todos os parceiros nossos são empresários. Então ele é um empresário que ele quer cuidar como ser o executivo da empresa dele. Então ele vai ter, de repente, o setor dele comercial e o setor de aplicação. Na certificação, às vezes ele consegue fazer um network de que ele conseguiu um projeto, negociou com o cliente, ele subcontrata alguém que ele fez um network aqui para fazer a instalação. É super importante em qualquer situação, né? Exato. Bem bacana mesmo. Legal, cara. Ô Brunão, e assim, tem muita gente leiga acompanhando, né? E eu queria que você falasse um pouco, assim, não precisa entrar no detalhe lá, mas o que compõe um sistema de energia on-grid? O on-grid. O on-grid, assim, de equipamentos fornecidos pela Intelbras, a gente tem um módulo fotovoltaico, que são comumente conhecidos como painel solar, painel fotovoltaico e de N formas, né? Mas a nomenclatura correta é módulo fotovoltaico. Temos os cabeamentos, que faz a ligação do módulo fotovoltaico. Deixa eu dar uma explicação de como que funciona cada um dos itens de maneira bem superficial, tá? Manda ver. O módulo fotovoltaico, o painel, ele é responsável em captar a energia do sol, né, dos fótons, transforma essa energia do fóton em energia em corrente contínua. Para quem não conhece, o que é energia contínua, energia em corrente contínua e energia em corrente alternada? Corrente contínua é uma pilha, ela tem um polo positivo e negativo, tá? Quando a gente pega o nosso carregador do celular, ele está conectado na tomada, que é corrente alternada, mas o seu celular em si, ele é corrente contínua. Então, aquele carregador, ele converte energia de corrente alternada para corrente contínua. Então, os módulos fotovoltaicos, eles transformam a energia do sol, né, energia da luz do sol, em energia em corrente contínua. Essa energia em corrente contínua, ela é transmitida por cabos, né? O cabo solar, ele é um cabo especial, não é um cabo qual utilizado em instalações residenciais. Não é um fio paralelo qualquer, né? Pelo amor de Deus, não faça nunca isso, tá? A gente tem que ter ciência que um sistema fotovoltaico ele vai estar no telhado do cliente durante no mínimo 25 anos, que é a vida útil do sistema. Não quer dizer que no 26º ele vai parar de gerar, né? Quer dizer que a partir do 25º não se garante mais que a geração vai ser aquela contratada. Essa é a diferença. Então, se você coloca um sistema desse daí, imagina, o cabo está lá em cima, né? O cabo CA convencional de instalação elétrica está lá em cima do telhado do cliente durante 25 anos sofrendo chuva, sol, vento, às vezes está muito quente e vem uma chuva de verão, né? Esfria o cabo rapidamente. Em pouco tempo esse cabo ele vai acabar perdendo sua isolação. Sim. Então o cabo de solar, ele é um cabo especial, preparado para realmente durar
os 25 anos de instalação. Então, a energia é transmitida por esse cabo até o inversor de frequência, tá? O inversor, o que ele faz? O inversor solar, ele transforma então essa energia em corrente alternada em corrente contínua para ele poder conectar-se à rede. Então, ao contrário do carregador de celular que eu tinha comentado, né, que ele transforma corrente alternada em corrente contínua, o inversor ele transforma corrente contínua em corrente alternada, tá? Então, essa é basicamente a função. E aí nós temos também as estruturas, obviamente, para fixar os módulos no telhado. Temos sistemas de proteção, né, chamados string box. Basicamente é isso, tá? O coração, né, o sistema fotovoltaico, basicamente é composto por esses itens. Uma coisa importante, né, aproveitando de falar desse sistema, é que esse sistema é garantido pela Intelbras, de ponta a ponta, né, que a gente diz, do conector ao módulo. Então, do conector de entrada do inversor até o módulo fotovoltaico, 100% garantia da Intelbras, empresa nacional, garantia local, né? Você não vai precisar mandar seu equipamento para um outro país. Nossa. Você não vai precisar aprender a falar outro idioma. Cara, desses caras aqui, meu Deus. Exato. Não vai ser necessário o cliente seu, né, o cliente final, daqui 3 anos, 4 anos, 10 anos, aprender um outro idioma para conseguir resolver um problema dele, né? A gente está falando de uma empresa nacional. Então, toda a garantia realmente é fornecida pela Intelbras. Porque a venda, né, do ponto de vista jurídico, legal, tal, a nota fiscal ela sai da Intelbras e vai diretamente para o cliente final. Então ela vai endereçada para o cliente final. Então o cliente final tem toda essa garantia. E quem é o cliente final? É o cliente de vocês, parceiros, entendeu? Legal, Bruno. Cara, então, beleza. A revenda trouxe o projeto, negociou, fechou o projeto. E como que o cliente final vai pagar isso daí? Como que funciona esse processo? Então, depois de finalizado todo o processo via plataforma, o cliente ele recebe um link para realizar esse pagamento, o próprio cliente final. E aí ele funciona basicamente como um e-commerce, tá? Essa parte da plataforma funciona como se fosse um e-commerce. Então tem até alguns campos lá de cupom de desconto, tem a forma de pagamento, o cliente ele escolhe. Em geral, assim, é bem trivial, tá? As perguntas são bem claras, né? Tipo, qual é o seu nome, qual é o seu CPF, sabe? E aí, qual a condição de pagamento que o cliente deseja, tá? Legal. Dentre as opções de pagamento, ele ainda consegue, o cliente final ele consegue pagar em 6 vezes sem juros, né, no cartão de crédito, isso considerando só equipamento incluso na proposta. A parte de produtos, né? Não a mão de obra, né? Que é a mão de obra do parceiro, né? Então, não necessariamente. O parceiro ele pode incluir a mão de obra dele dentro da proposta. Aliás, isso aí traz algumas vantagens para o cliente final, tá? Eu vou explicar cada um por partes, né? Então, considerando que na proposta do que o parceiro montou, a mão de obra ele negociou a parte com o cliente final dele, tá? Com o cliente dele. Então, o cliente ele vai ter a condição de pagamento de 6 vezes sem juros, tá? Considerando só equipamento, ou 12 vezes com juros, tá? Ele consegue também financiar, tem o financiamento indireto e o financiamento direto. O financiamento direto ele faz diretamente pela plataforma. Aí a gente é correspondente bancário, então a gente basicamente pega a documentação e encaminha para os bancos parceiros, ou senão ele faz o financiamento com o banco na qual ele tem um relacionamento. E a outra forma seria o boleto bancário. Quando o parceiro, né, que ele tem a opção de colocar a mão de obra dentro da proposta, aí a gente não consegue mais fazer em 6 vezes sem juros, né? Ele tem juros a partir da segunda vez no cartão de crédito. Uma vez não tem juros, a partir da segunda vez tem juros. Mas qual que é a vantagem que o cliente final leva? Ele consegue colocar isso dentro do financiamento. Sim. Né? Então, ainda entre aquelas histórias lá, tipo, hoje, com a taxa Selic, do jeito que está, tudo mais, é um pouco mais difícil, né? Mas aquela história de substituir sua conta de energia por uma conta de financiamento, ela não é mais a realidade, mas ela ainda está próximo disso. Bem perto ainda. Isso, e aí o cliente ele consegue colocar mão de obra ainda nesse financiamento. Né? Entendi. Então, isso que é uma vantagem. Então, o cliente final realizou o pagamento, tá? Beleza. O que acontece após isso? É operacionalizado, né, internamente na Intelbras, obviamente, e aí a gente emite uma nota fiscal a favor do cliente, né, ou contra o cliente, quer que seja. Então a gente emite uma nota fiscal em nome do cliente, e aí ele tem todo o amparo legal, PROCON e tudo mais, né? Eles falam de pessoa física, pessoa jurídica, ele tem todo o amparo legal de qualquer forma. E o equipamento ele sai direto da fábrica da Intelbras e vai lá para o cliente final. Para o consumidor diretamente. Exato. Então ele não passa, né, pelo distribuidor, não passa pela revenda. Então isso não onera
o trâmite do equipamento, tá? Então ele não onera, né? Fica mais em conta, obviamente. E tem outro porém, né? Que é um benefício ainda para revenda. Ela não precisa ficar administrando pallets e pallets de módulo fotovoltaico por aí. Interessante isso, porque se a mercadoria vai direto para o cliente final, evita realmente, imagina a quantidade de mercadoria que não é, dependendo do tamanho do projeto, né? Sei lá, não vou falar caminhão de mercadoria, mas dependendo do tamanho do projeto, é um caminhão sim de coisa, né? E para esse trânsito todo, distribuidor, revendedor e consumidor já economiza um tempão e é fantástico, né? E unitariamente, os equipamentos eles não são pesados, né? Mas no conjunto ele é bem pesado. A gente tem um problema mas a gente tem uma coisa nos módulos, nos painéis solares, né? Nos módulos fotovoltaicos, que é o seguinte: eles, apesar da gente ver muita imagem por aí da galera andando em cima do módulo, isso aí não pode, tá? Isso aí é um erro, assim, grotesco. Grotesco. Juvenil, hein? Quem faz isso, hein, parceiro? Juvenil, assim, jamais deve andar em cima dos módulos. Ele não vai quebrar, aparentemente. O vidro, aparentemente, vai estar intacto, mas internamente ele vai ter microfissuras, que chama, vai criar ponto de aquecimento. Se você, de repente, dá uma batidinha nele assim, né, ele pode estraçalhar. Diferente de uma chuva de granizo. Chuva de granizo não acontece nada com o módulo. Mas se você bater ele em algumas quinas vivas, você pode perder o módulo. Então, a gente enviando diretamente para o cliente final, a gente tira essa responsabilidade da revenda, né? Então, ela vai ter que se preocupar em duas coisas, basicamente. Em vender, né? E instalar. Tá. Quando ele faz a instalação, né? Então, o equipamento chegou lá no cliente final. Chegou no cliente final, ele vai ter que subir no telhado, obviamente, fazer a instalação, e ele também tem que fazer a homologação do sistema junto à concessionária. Cara, o que é essa homologação aí que a gente tanto ouve falar, né? Da homologação do sistema solar. O que é isso? A homologação, ela é um processo burocrático junto à concessionária de energia, onde a concessionária ela é a ferramenta que ela utiliza para fiscalizar se aquela instalação elétrica, né, aquela instalação fotovoltaica, ela pode estar conectada à rede, tá? Então, uma série de documentações que a revenda ela tem que encaminhar para a concessionária. Isso é uma responsabilidade que a revenda tem que ter. Então, isso está dentro do pacote de serviços do projeto dele. Cara, isso me pareceu assim super hiper burocrático, de verdade mesmo, né? Como que será que o parceiro não pode se enrolar, Rodrigo? Esse é um ponto fundamental, tá? Esse trabalho que o Bruno acabou de apontar, que é a homologação, ele tem que ser feito, tá, por um engenheiro eletricista, tá? Os nossos parceiros, todos têm em sua estrutura um engenheiro eletricista? Nossa, não. Nós sabemos que não, tá? Alguns com o complemento, né, do seu portfólio, talvez futuramente possa trazer para a sua estrutura, claro. Mas hoje, cara, a Belfone disponibiliza isso para o nosso parceiro, tá? Isso a gente entende que o nosso parceiro não tem esse tempo para investir, tá? Não tem esse conhecimento para isso, não possa vir a ter amanhã ou depois, tá? O nosso parceiro, a gente sabe muito bem que o tempo nos mostrou isso. Muitas vezes é o cara que a gente usa o termo assoviar e chupacana. É o cara que sobe no poste, é o mesmo cara que faz a compra, é o mesmo cara que faz a venda, né? Então, a gente entende que de início a gente entende que deve trazer para a gente essa responsabilidade, tá? E custo, né? Custo e responsabilidade, tá? Então, o parceiro identificou o negócio, fez o negócio, fechou o projeto, traz para a Belfone, fechou com a Belfone, nós damos a homologação. Nós temos um engenheiro disponível para fazer toda a parte burocrática que ele precisar junto nesse projeto. Quer dizer, isso é um diferencial da Belfone para o parceiro que fechar um projeto de energia solar em Intelbras aqui. Exatamente, da Belfone, tá? Nós temos toda a estrutura disponível para o nosso parceiro ter sucesso nesse negócio, tá? E para isso nós não vamos medir esforços. Legal. Então o parceiro, pela nossa conversa aqui, se a gente for começar a juntar as caixinhas do que a gente conversou até agora, a gente começa a realizar que o parceiro ele tem tudo para
trilhar um ótimo caminho na energia solar, né, usando a Intelbras e a Belfone em conjunto. Sim. Ele tem uma dificuldade de entrar no mercado, de entender o que é o mercado, vem aqui e faz a certificação. Ele fez a certificação, ele está com dificuldade numa negociação, vem conversar com a Belfone, comigo, né, como um dos diferenciais da Intelbras, né, eu sou funcionário da Intelbras, eu atuo aqui na região de São Paulo. Nossa empresa é de Santa Catarina, mas eu atuo na região de São Paulo, né? Então, estou sempre por aqui. E aí a gente consegue fazer esse apoio à revenda, né, na negociação em alguns projetos junto ao cliente final, às vezes. Então, a revenda está com dificuldade na negociação comercial. Vem aqui que a gente dá um apoio, né, vai lá para fazer o negócio virar. Estou com uma dificuldade técnica. Temos a plataforma. A plataforma, sim, realmente é um benefício que a Intelbras traz para suas revendas, tá? Porque ela não é uma plataforma que ela exige muita documentação, muitos dados do cliente, da revenda. Basicamente, com a conta de energia, em questão de 4 minutos, ele consegue puxar um orçamento, tá? Após a certificação, ele tem alguns detalhes, né? O tamanho do telhado, essas coisas que ele tem que analisar, mas em 4 minutos. Então, está com dificuldade técnica para executar um projeto, para dimensionar um sistema, plataforma solar consegue ajudar a revenda nisso. Estou com dificuldade técnica mesmo assim, a equipe da Belfone está capacitada para conseguir ajudar ele também nisso. Nossa, mas eu comprei o equipamento, vou entregar no meu cliente. Não, a gente vai lá, vai entregar diretamente no cliente final. Fiz a instalação, estou com dificuldade em configurar o Pocket. Nossa equipe de pós-venda interna da Intelbras, por telefone, auxilia 100% essa revenda. Beleza, finalizei a instalação, preciso homologar, ou durante a instalação, preciso homologar, a Belfone vai e dá esse apoio. Então, assim, é um mar realmente para nossas revendas, né? Mesmo que a empresa venha de segmento de CFTV, outros segmentos, é realmente um mercado que ele vai poder voar muito. Legal, cara. A oportunidade está aí para todo mundo, né? Bacana. Então, parceiro, invista em conhecimento e agregue energia solar ao seu portfólio, que a Belfone vai estar aqui à sua disposição com todo esse apoio que a gente tem para você, parceiro Belfone Intelbras. Ô Bruno, então agora eu queria partir para o off-grid, cara. Quais são os produtos que a Intelbras disponibiliza aí, as soluções que a Intelbras disponibiliza nos sistemas off-grid? Então, eu não vou nem comentar, assim, a gente consegue entregar toda a solução, tá, do sistema off-grid, que é composta pelos mesmos módulos do sistema on-grid. Nós temos também um inversor, mas ele é um inversor diferente, tá, do sistema on-grid, controlador de carga e sistema de baterias. Mas é melhor a gente falar um pouco sobre as soluções, né, porque esse monte de caixinhas aí, eles vão se moldando, a gente molda eles conforme a necessidade. Então, por exemplo, sistema residencial. Tem uma residência no campo cujo qual não tem energia elétrica. Então você pode colocar um sistema fotovoltaico off-grid para alimentação dessa residência. Tem uma residência, ela tem energia elétrica, mas é um gerador. Né? É um gerador, me consome muito diesel, e aí eu vou passar o final de semana lá de veraneio com a minha família e tudo mais. Aquele barulho do gerador na minha orelha lá o final de semana inteiro, né? Nossa. Então, para dormir... Fora que o diesel não tá barato também. Não tá barato. E na mesma situação da energia elétrica on-grid, né, que está conectada à rede da distribuidora, você fica à mercê de políticas, né, governamentais, de aumento, redução de tarifas e preço de combustível, quer que seja. Então, quando você tem um sistema off-grid, né, nessa situação, você fica independente realmente de coisas que está alheia à sua vontade, né? Alheia ao seu controle. Então você substitui aí um gerador diesel por um sistema solar off-grid. Um outro sistema, né, que você pode utilizar off-grid, aí nem residência, né? A gente pode usar para pontos de apoio de fazenda, por exemplo, como eu comentei lá atrás. Tem uma grande fazenda, cujo qual o ponto de apoio ou o escritório comercial dela fica no meio da fazenda, né? Aquela plantação de cana gigante e o sistema lá no meio. Você consegue substituir o sistema diesel que tem lá por um sistema off-grid, tá? Outras situações que podem ser aplicadas em motorhome, vans, food truck. Então você realmente tem que usar, poxa, aqui eu tenho um sistema de energia? Não, então eu posso colocar um sistema
off-grid, tá? Como eu comentei anteriormente também, automatização de portão é um outro sistema, para provedores, onde a gente tem as antenas, e também a gente tem os sistemas de... tem mais um interessantíssimo, que são os drivers solar. O que é o driver solar? Sistemas onde é um sistema que você utiliza para fazer, em especial, bombeamento de água, acionamento de motores. Então, por isso que é especialmente para bombeamento de água. Mesma coisa, tem um poço ali, cuja energia é difícil de levar, você pode usar o sistema de energia off-grid, né, com driver solar da Intelbras, para fazer o bombeamento dessa água. Ou também, que é muito utilizado no agro, né, nosso país é muito rico em agro. Sim. Então, na parte de pivô, nada mais é do que aqueles braços gigantes que ficam nas plantações, né, irrigando a plantação. Legal isso, hein? Aquilo consome muita energia elétrica, né? Ele fica muito tempo girando. Então, você pode utilizar um sistema de driver solar para fazer esse sistema de irrigação. Como funciona o driver? Só um pouquinho diferente do sistema off-grid em si, né? Porque ele não tem um sistema de bateria. Então, tem sol, ele tá bombeando o motor, tá? É muito legal. E também a gente tem a iluminação. A iluminação, ela foge um pouco desse padrão que a gente vê de módulo no telhado e tudo mais, porque ela é realmente autônoma, né? É uma peça igual essa aqui que a gente tem aqui na mesa. Tá? Cara, mostra pra câmera aí essa peça, que isso aqui é fantástico, gente. Atenção, parceiro. Isso é muito legal. Isso aqui é uma luminária solar, né? Ela tem os módulos fotovoltaicos dela já integrada no sistema, então tá aqui em cima. Então ela capta a energia do sol por aqui e ela tem autonomia aí de 3 dias, tá? Eu não sei se eu ligar ela aqui, ela vai ofuscar muito a câmera. Eu vou ligar ela para cima e aí o parceiro consegue ver dali. Aí, ó, legal, hein? E ela tem autonomia de até 3 dias, então? Ela tem autonomia até de 3 dias. Ela consegue fazer ainda para aumentar, né, para manter essa autonomia de 3 dias. Ela tem um sensor de presença, então ela mantém a iluminação em penumbra, né, uma iluminação mais baixa. E aí quando passa alguma pessoa, ela vai para a iluminação de 100%. Isso tá? Para condomínio, gente, é fantástico. Fantástico para aplicação em condomínios, clubes, e qualquer área comum aí, né? Parque, e assim, ela aqui, ó, do jeito que ela tá aqui, é só você fixar ela na tomada, ela vem com o kitzinho completo. Ela vem com o kitzinho completo aqui de fixação, né? Você só vai em qualquer tipo de poste, parede, então quer pôr na parede, você só fixa aqui diretamente na parede, ou se você precisar de um poste, independente da inclinação do poste, ela também tem um jogo nesse braço. Ela é realmente, como você falou, Fábio, fantástica. Fantástico, tá? cara. A gente tem 2 modelos dela, tá? Peraí, deixa eu pôr ela aqui. Desse modelo aqui nós temos 2 modelos de 1.600 e 4.800 luz. Então a outra ela ainda tem um controle remoto instalado a 6 metros de altura, para você conseguir controlar tanto a autonomia dela noturna, colocar só 2 horas ela acesa e o restante como sensor de presença. E a gente tem o último lançamento da Intelbras, que são as arandelas solares. Infelizmente eu não tenho nenhuma para mostrar para o pessoal aqui, mas ela é sensacional, tá? Arandela solar você encontra aqui na Belfone, parceiro. Pode vir aqui que você vai ter acesso ao produto. Todos esses produtos de off-grid, na verdade, vocês encontram aqui na Belfone. A arandela é um sistema muito bonito. Eu acho essa luminária muito bonita. Já naturalmente eu acho ela bem bonita e ela, se você pega ela na mão, você sente que ela tem uma robustez, né? Então é um produto que ele realmente vai durar. A arandela, ela não só é bonita, ela tem a sua certa robustez, mas ela é assim, ela entra mais no projeto também arquitetônico. Então legal. A ideia dela é ser colocada lá na parede, ela tem um formato, não sei dizer, um formato de concha, né, uma parábola de lado, sabe? Ela tem esse formato, ela é branquinha, ela é sensacional, também linda e funciona mais ou menos o mesmo sistema dessa daqui, tá? Só que com menos lumens, ela ajuda muito na arquitetura do local. Sim. Mesma ideia, tá? O que você precisa para instalar esse cara aqui? O que você precisa para instalar a arandela? Broca, parafuso, a furadeira, mais nada. Tá? Mais nada. Pro nosso parceiro é o pãozinho quente do dia a dia do cara, né? Quer dizer, às vezes ele nem vai trabalhar talvez tão forte o sistema on-grid, mas o off-grid tá aí para ele disponível, né? Aliás, Rodrigo, ok, sistema on-grid, o cara faz o projeto via plataforma, o material entregue direto no consumidor.
Alguns produtos do off-grid, o cliente consegue adquirir na Belfone, por exemplo? Fábio, o off-grid, então, essa é uma diferença, né, entre os dois segmentos, né? O on-grid, você acabou de repetir o que o Bruno tinha comentado, né? O off-grid, assim como o restante do portfólio da Intelbras, e não só isso, o portfólio da Belfone, né? Esse produto a gente tem disponível em estoque. Né? Claro que tem algumas situações, né, que a gente montou o projeto e descobriu que isso para atender o cliente tem que ser esse produto nessa especificação. Em algumas situações, né, a gente vai comprar o kit pronto, né, para atender o cliente, mas na grande maioria das necessidades do nosso parceiro, nós temos estoque disponível, tá? É claro que isso aqui é pão com manteiga, tá? Aliás, as arandelas e as luminárias, isso é pão com manteiga, tá? Nosso estoque é disponível, né? O restante do material que tem essas particularidades, mas em geral. E outra coisa, para o nosso parceiro, não muda o atendimento interno, né? Diferente do on-grid, que tem uma equipe, uma célula especializada nisso, como tem que ser. Sim. Mas esses produtos, a mesma pessoa que te atende, né? Que atende o nosso parceiro com uma câmera, com qualquer outro produto, é a mesma pessoa que vai vender o off-grid para ele. Tá? Não tem a necessidade de passar por uma equipe especializada. Isso, né? Exatamente. Havendo alguma necessidade específica lá, tem a equipe para apoiar, né? Tem o supervisor, enfim. Mas, em geral, o principal contato do nosso parceiro, da nossa revenda, é o atendente que já atende no dia a dia. Legal, gente. Bom, estamos chegando ao final. Queria abrir o canal pro Bruno aí, dar um recado final aí pro parceiro que está acompanhando o Belcast. Fica à vontade, Brunão. Maravilha, parceiros. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Eu só queria passar para vocês um pouquinho o porquê comprar da Intelbras. Somos uma empresa de 46 anos no mercado. Se vocês são clientes da Belfone, né, não estão vindo do mercado, não caçaram a gente no YouTube e acabou acessando nossa conversa aqui, vocês já conhecem a nossa marca, né, nossa qualidade. Pós-venda fantástico, uma empresa de 46 anos no mercado, listada na bolsa. Então a gente traz realmente uma segurança tanto para o seu negócio e também para o negócio do seu cliente final. Tá? Nosso foco realmente é no cliente final. Nós temos um pós-venda que temos 11 canais de atendimento pelo nosso pós-venda, em especial telefone, chat, site, e nós temos também o Reclame Aqui. Eu gosto de comentar do Reclame Aqui porque é uma empresa idônea, uma empresa à parte da Intelbras, né? Nós não temos influência nenhuma com eles e é lá que o usuário ele vai procurar para fazer algumas queixas. Convido você para fazer uma pesquisa aí do nome da Intelbras junto ao Reclame Aqui e ver quanto tempo demorou a última queixa que foi feita. Antes de entrar aqui no podcast, eu verifiquei e fazia 1 hora a última reclamação e ela já tinha sido respondida. Então, isso é um canal que ele serve para atendimento tanto do seu cliente, tanto para você, revenda, nosso parceiro, quanto para o distribuidor, quanto para mim também, que sou funcionário da Intelbras. Tá? Então, entenda, quando eu falo do Reclame Aqui, é uma empresa com 6 segmentos de mercado, né? E todas as queixas, independente do equipamento que o cliente final comprou, ele vai colocar ali, né? Porque ela é aberta ao público. Então nós temos isso daí. O WhatsApp também é um meio de comunicação, então realmente o nosso pós-venda ele é voltado para o seu cliente. E é isso que o seu cliente tem que saber, é isso que você tem que levar para o seu cliente final. Ele está adquirindo um sistema que vai ficar no telhado dele durante 25 anos, né? Às vezes ele investe um pouco mais num carro que vai durar 2, 3, 4 anos e depois ele vai trocar, e não investe num sistema fotovoltaico que vai estar lá em cima do telhado dele, não investe num serviço de qualidade que você, nosso parceiro, pode prestar para o seu cliente final, sendo que é uma coisa que coloca talvez a família dele, o negócio dele em risco, se não é bem executado ou se é executado com equipamentos de baixa qualidade. Então é um sistema que realmente vai ficar 25 anos no mínimo no telhado dele e ele não pode dar problema, tá? Então é isso que eu queria dizer, né? Só para finalizar, toda a segurança que a Intelbras traz para você, a Intelbras ela é nacional, vai estar aqui, e de qualquer forma eu queria agradecer também o convite, né, de participar
pelo Fábio, pelo pessoal da Belfone, pelo Rodrigão aqui, meu parceiro. Então, conte conosco aí. Legal, cara. E aí, Rodrigo? Fica à vontade aí para dar seu recado final aí pro parceiro que está acompanhando o Belcast. Bom, vamos lá. Parceiros, acreditem no crescimento dessa área. Eu acho que esse podcast pôde mostrar parte da estrutura que a Belfone tem para poder, junto com vocês, trazer isso para o seu portfólio, trazer isso para o seu dia a dia, trazer novos horizontes para a sua empresa, né? Então a gente, junto com a Intelbras, claro, nós acreditamos muito nesse crescimento, acreditamos muito nas nossas revendas, né? Dependemos 100% de vocês para que isso seja levado à frente, tá? Então fica o convite, tá? Vamos juntos nos dar as mãos e energizar o Brasil. Grande abraço a todos. Show de bola. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre energia solar Intelbras. Para você que está no YouTube, ative as notificações, inscreva-se no canal, faça seus comentários. Na dúvida, procure a equipe da Belfone. Nós estamos também no Spotify. E é isso, parceiro. Hashtag vem pra Belfone. Valeu!